A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, jovens. Estamos mais uma vez aqui no Bate-Papo Jovem, transmitido pelo Facebook da Umadu. Você vai entrando, vai deixando seu comentário, vai compartilhando nossa live. No final da live você pode fazer perguntas. Estamos aqui com os jovens mais uma vez participando aqui. Estamos com a Eliada, o Lucas, o Madison, a Patrícia e também já está chegando o William. Esse é um bate-papo jovem, um bate-papo descontraído sobre assuntos da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre o despertamento para a sua vida. Nós vamos falar aí acerca de algumas coisas que atrapalham o jovem de servir a Deus, algumas coisas que tiram o tempo do jovem de servir a Deus. O texto nós estamos baseados lá em Romanos 13:11. Romanos 13:11, eu quero que você já abra aí a sua Bíblia em Romanos 13:11. Nós vamos fazer uma introdução ao assunto aqui, mas toda uma dúvida, convido você, meu jovem, você irmão, irmã, vai entrando aí na live, vai compartilhando, vai aí deixando o seu comentário, hashtag glória a Deus, hashtag aleluia, hashtag Umadu, jovens abençoados aqui, comentando sobre a palavra de Deus. Essa é a live da Umadu, bate-papo jovem. Vai entrando aí, vai abençoando, vai deixando aí o seu comentário pelo Facebook, na página Umadu. O texto que nós vamos discorrer aqui, uma pequena introdução ao tema que nós vamos discutir e abordar nessa noite, que é um despertamento para a sua vida, e vamos falar aqui de algumas coisas que tiram ou distraem o jovem da presença de Deus. Interessante, vamos lá para a Bíblia, Romanos 13:11. Romanos capítulo 13, versículo 11. Diz-nos assim, Romanos capítulo 13, versículo 11: vocês precisam fazer todas essas coisas, porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. O 12 diz: a noite está terminando, vem chegando o dia. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Esse é o tema introdutório aí que nós vemos, Romanos 13:11, um convite do apóstolo Paulo a nós, no tempo que nós estamos vivendo, esse tempo que se chama hoje, a vivermos uma vida que agrada a Deus, uma vida de dedicação a Deus. Nós vemos aí que Paulo ele dá uma questão do tempo, como o tempo é importante na nossa vida, como o tempo é precioso e não devemos desperdiçar, principalmente o nosso tempo, nem o tempo de Deus. E como é importante nós utilizarmos o nosso tempo para nos conectar com a presença de Deus. Vários sábios aí, ao decorrer de toda a Bíblia, falaram acerca do tempo. E nós sabemos que como é importante nós aproveitarmos este tempo de pandemia, o tempo que se chama hoje, é o que o apóstolo Paulo diz. Nós sabemos que devemos viver o hoje. A Bíblia diz que bastará o mal o seu próprio dia. Então, lá em Eclesiastes capítulo 3 diz que tudo tem o seu tempo, e existe tempo para todo o propósito debaixo dos céus. O sábio Salomão está falando de um tempo, o nosso tempo, que é o Cronos, ou seja, um tempo que pode ser estabelecido ou medido pelo relógio, pelo calendário, as estações do ano, onde nós sabemos que esse tempo irá se findar. É um tempo temporal, ou seja, é um tempo finito, ele pode acabar. Mas o provérbio Salomão vai dizer que existe um tempo de Deus, que é o Kairos de Deus, e dentro desse determinado tempo, Deus cumpre todos os seus desígnios para a vida do jovem. Então existe o teu tempo e existe o tempo de Deus. O nosso tempo é um tempo finito, o tempo de Deus é infinito. O nosso tempo ele é um tempo passageiro, o tempo de Deus ele é um tempo eterno. Então nós devemos pedir a Deus sabedoria para aproveitarmos o nosso tempo na presença de Deus. E na nossa juventude nós temos aí várias distrações que podem tirar o nosso tempo e o nosso foco na nossa caminhada com Cristo. Nós sabemos aí que existem várias coisas que podem tirar o jovem da presença de Deus. E olha um versículo interessante, lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 26, o sábio Salomão escreve: filho meu, dai-me o teu coração e aprende a andar segundo o meu caminho. Olha que interessante, o que Deus pede de nós? Que nós possamos dar o nosso tempo para Ele, lendo a sua palavra, orando e meditando nas Sagradas Escrituras e aprendendo a tirar tudo aquilo que nos afasta de Deus e aprendendo a aproveitar o nosso tempo
em trazer tudo aquilo que nos traz para perto de Deus, para a sua presença. Olha, os temas hoje que nós vamos abordar aqui nesse bate-papo é distrações, vai falar um pouco o nosso irmão Lucas, são coisas que afastam o jovem da presença de Deus. Vai falar sobre pornografia, depressão, vida emocional, a irmã Eliada, inconstância, o irmão Márcio aqui, falta de propósito e identidade, a irmã Patrícia, negligenciar disciplinas espirituais como oração, leitura da palavra, da Bíblia e jejum, vai falar o irmão William. Nós estávamos falando até na rádio hoje uma questão interessante. O ser humano tem uma expectativa de vida, muda, é claro, em alguns países, de 70 anos, em alguns países 75, hoje no Brasil são 78 anos. Por exemplo, se nós vivemos 75 anos, uma conta básica, sendo que nós dormimos mais ou menos 8 horas por dia, então nós passamos um terço da nossa vida dormindo. Então, se nós completarmos uma vida de 75 anos, 50%, ou seja, 25 anos, nós vamos estar dormindo. Então, nós vivemos 50 anos. Se a nossa vida até os 25 anos, nós estamos em formação, uma formação psicológica, uma formação de identidade, uma formação corporal, física. E depois dos 25 aos 50 anos, nós estamos aí aprendendo mais ou menos o que é a vida. Nós casamos, alguns têm filhos, e depois de 50 a 75 anos, se nós vivemos há 100 anos, seria uma fase de desconstrução. Na fase até os 25 anos nós estamos nos construindo, e depois de 50 para frente nós estamos desconstruindo. Perde-se a visão, perde-se a pele, ela vai morrendo as células, e tudo isso vai acontecendo na nossa vida. Então, ouçamos o conselho do sábio Salomão em Eclesiastes 12. Jovem, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os dias maus e tu diga, não tenho neles prazer. Vai falar um pouquinho do tema aqui, já para entrar no nosso tema. O jovem Lucas vai falar aqui sobre distração. Lucas falando sobre o tema distração. Amém, Pai do Senhor, obrigado, irmão Abraão. Os irmãos que estão conectados aqui na Almadu, com a paz do Senhor, amém. Pois é, então vamos começar falando com distrações, né? Que realmente é um tema que tem sido muito agravado ultimamente. Será que nós, irmãos, já paramos para pensar a respeito do que nos afasta de Deus? Quase sempre a gente pensa que são coisas grandes, como o adultério, o assassinato. Como eu ia dizendo, quase sempre a gente pensa que isso. Quase sempre nós pensamos que são pecados muito grandes, como adultério, assassinato, mas não, nós pensamos que apenas os maiores pecados podem nos levar a afastar de Deus, quando na verdade podem ser até os mais bobos e os mais pequenos que podem nos afastar de Deus. Ultimamente tem acontecido muito isso na igreja com os jovens, que é a falta de planejamento do nosso dia. Será que todos os jovens, será que alguns jovens planejam o seu dia? No momento que nós estamos vivendo, no período que nós encontramos, realmente o mundo tem modificado muito e nós temos tido muitas prioridades no dia a dia. Mas será que nós estamos dando prioridades às coisas certas? Quando alguém não planeja o seu dia, ele acaba valorizando mais as outras coisas, mas deixando Deus de lado. Então é muito importante, meus irmãos, que nós possamos planejar o nosso dia. Que nós venhamos fazer um cronograma, e nós vamos ser inteligentes para fazer, não deixar de fazer as nossas obrigações, mas nós ser inteligentes e separarmos um tempo para Deus. Porque como que nós vamos satisfazer as vontades do mundo e não buscar a presença do nosso Deus, não é mesmo? Outra coisa também que tem acontecido muito é que os jovens têm deixado de participar na obra do Senhor. Isso não acontece da noite para o dia. Realmente os jovens com o tempo não vamos querer ir para a igreja como o coração vai esfriando
E não vamos, isso não é da noite para o dia. Essas pessoas não ficaram assim da noite para o dia. Eles foram deixando dia de dia, deixando de participar da obra e nunca mais viram. Isso é uma coisa muito ruim que tem acontecido, porque realmente a igreja ela é formada pelas pessoas e os jovens fazem parte da igreja. Mas realmente muitos jovens eles têm deixado a igreja com muitos problemas familiares, questões não resolvidas, muitas dúvidas que realmente muitas vezes deixam de se dominar por eles. Outro ponto também, que são as prioridades, que nós não damos prioridades às coisas certas. É fácil você perguntar para alguém, perguntar quais são as suas prioridades. É fácil ele falar que é Deus, que é a família, que é a igreja. Mas será que se nós formos para a prática, será que realmente é isso? É fácil, teoricamente falando, é fácil dizer que você serve a Deus, que você congrega uma igreja, mas agora quando é na prática se trata de uma coisa totalmente diferente. E os jovens, os jovens, como a maioria dos jovens, eles possuem muita dificuldade em entender o propósito de Deus e estudar a Bíblia. Então, realmente, por muitas das vezes, surgem muitas dúvidas no coração dos jovens, que por muitas vezes, por não terem força de vontade, não terem coragem, acabam deixando essas dúvidas se dominar por eles. E assim, mais cedo ou mais tarde, é certo que vão deixar sentir a presença de Deus. Então é muito importante, meus irmãos, que a cada dia nós venhamos buscar conhecer a vontade de Deus, conhecer os seus preceitos, sempre vigiando, buscando ter mais intimidade com Deus. Porque realmente, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós vemos realmente que o fim dos tempos já começou. Quantos sinais nós vemos se cumprir ultimamente? Grandes terremotos, tempestades, tsunamis têm acontecido em vários lugares do mundo. Quantas igrejas têm sido perseguidas, jovens torturados por causa de sua fé em Cristo? Quantos países não aceitam igrejas? É uma situação muito crítica. Então, meus irmãos, nós precisamos buscar orar por esse irmão, nós precisamos buscar orar pelos outros, sempre perseverando na oração e na leitura da palavra, porque nós sempre devemos buscar sempre a presença do Espírito Santo, que nós a cada dia devemos buscar fazer mais e mais a vontade de Deus. Amém? Que os irmãos possam ficar com Deus e que nós devemos fazer bom proveito desse papo jovem. Amém. Glória a Deus, aleluia. Esse foi o nosso encontro. Glória a Deus, irmão Lucas. Deus abençoe a tua vida, um jovem aqui participando. E é assim, meus irmãos, jovens que estão aí assistindo, todos os jovens estão convidados para participar também, assim como o Lucas veio aqui. Eu sei que tem um nervosismo, está transmitindo aí pelo Facebook, mas é importante o que o Lucas falou, são tantas distrações na vida do jovem que acabam roubando o seu tempo da presença de Deus. Mas esse tema de hoje, assim, bem descontraído, é para nos despertarmos, para voltar a ter tempo para Deus. O que se mais dizia quando tinha escola, quando tinha aí todos os afazeres, que nós não tínhamos tempo para Deus. E o jovem, ou alguém que vive dizendo que não tem tempo para Deus, na verdade ele vive perdendo tempo. Porque se ele não tem tempo para Deus, ele pode ter até uma vida boa, mas ele não terá um tesouro eterno na eternidade, como Lucas bem colocou, e isso se aproxima com o arrebatamento da igreja, é o que Paulo falou. E cada dia mais o crente tem que avançar para a sua salvação e para a vida eterna. Ele vai dizer que a nossa salvação agora está mais perto do que quando cremos. Paulo fala de um crescimento espiritual, assim como nós crescemos humanamente, fisicamente, nosso corpo precisa de alguns músculos se fortaleçam, assim é o crente, ele tem que fortalecer o seu espírito, lendo a palavra de Deus, em oração. E para falar um pouquinho mais desse tema, o irmão Márcio vai falar sobre a inconstância. Deixa eu só higienizar aqui o microfone. Paz do Senhor, meus irmãos. Então, como o irmão Abraão disse, eu vou falar sobre a inconstância. E o que é inconstância? É a falta de perseverança, é a falta de instabilidade. Uma pessoa inconstante, ela é aquela pessoa que muda de raciocínio facilmente. É aquela pessoa que não permanece no seu propósito.
mas sai dele com facilidade. E isso nós podemos ver na questão espiritual, na nossa vida espiritual. Muitas vezes, início de ano, virada de ano, todo mundo na igreja, passando virada em oração, prometendo a Deus que vai mudar, que vai ler a Bíblia mais nesse ano, que vai orar mais, que vai passar a vir mais aos cultos, que vai passar a vir à escola bíblica dominical. E ali promete várias coisas a Deus, ali muitas vezes na emoção do momento. E quando vai passando os tempos, passando os meses, aquela pessoa intertida, muitas vezes com as redes sociais, namoro, com os afazeres da nossa vida cotidiana, muitas vezes intertido com isso, ela acaba esquecendo daquilo que prometeu a Deus e não cumprindo. E ela vai vivendo aquela vida de inconstância, não está constantemente no propósito que firmou, que traçou na sua vida, que planejou, mas vai se distraindo com as coisas deste mundo. E ela se acha confortável. O grande perigo da nossa sociedade é que ela se acha confortável nessa vida, e dali ela não quer sair, ela acha bom, ela não precisa de mais nada, ela está feliz, ela está bem com os amigos, com a família. Mas e com Deus? Como é que está a tua situação espiritual? Então, nós devemos também olhar para o nosso lado espiritual em primeiro lugar, buscar a Deus em primeiro lugar, não esquecer daquilo que prometemos. Um versículo que fala muito bem contra a inconstância é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, que orem sem cessar. Às vezes prometemos orar, como falei no início, mas esquecemos com o passar do tempo. E a Bíblia fala que se nós não iremos cumprir o que prometemos, é melhor que não prometamos, porque Deus vai cobrar. Você prometeu para Deus, você não está prometendo para o homem. Quando você promete para o homem, você tem que cumprir. Imagine quando você promete para Deus. Irmão Abraão aí, que trabalha com jovem, ele deve vivenciar muito essa questão. Jovens, muitas vezes, um dia está em fogo, crente, lendo a Bíblia no culto ali, quando um mês depois, às vezes tem que ir na casa buscar, já não está tão interessado. O que é isso? É inconstância espiritual. Deixe que os afazeres, as coisas deste mundo, tomem o lugar de Deus. Aqui, mais um versículo, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais ao de vocês. Meus irmãos, a pessoa que vive na inconstância espiritual, ele vai fracassando na fé. E aqui o versículo que acabei de ler fala que o diabo procura a quem possa tragar, e nós devemos resistir ele firmes na fé. Então, se você é uma pessoa inconstante, você está fracassando na fé, você vai ser facilmente derrotado pelo inimigo. Existe uma parábola que fala, que não está na Bíblia, mas é verdade, que a nossa vida é como dois animais. Um é a carne, o outro é o espírito. Aquele que você mais alimentar, vencerá. Então, se você alimenta mais a sua carne, mais as suas distrações deste mundo, quando ocorrer uma guerra entre o espírito e a carne, o espírito vai perder. Você vai fracassar na carne, você vai estar perdendo para o inimigo. Quando vier uma tentação, você vai perder. Então, temos que alimentar o nosso espírito em primeiro lugar. Aqui, o salmista, no capítulo 1, versículo 13, ele fala que aquela pessoa que está constantemente em oração, que medita na palavra do Senhor, que tem o seu prazer na lei do Senhor, ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Então, meu irmão, se você é constante com Deus, se você tem um propósito com Deus, se a sua comunhão com Deus vai bem, tudo na sua vida irá bem. Ele fala aqui que tudo que ele fizer será bem sucedido. Então, devemos buscar primeiramente a nossa comunhão com Deus, o nosso lado espiritual, a nossa vida espiritual, e todas as coisas, a nossa vida profissional, a nossa vida com a família, com os amigos, irá bem, tudo será bem sucedido. Quero
deixar aqui mais um versículo que diz, que está lá em Provérbios capítulo 4, versículo de 2, que diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, a cada dia, meu irmão, devemos ser mais crentes, estar mais firmes com Deus, para que um dia sejamos dia perfeito e nós vamos morar com o nosso Senhor Jesus Cristo na glória. E para terminar aqui, Romanos capítulo 13, versículo 12: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Então, meu irmão, o dia vem chegando. Pandemias, como o irmão Lucas falou aqui anterior a mim, guerras, terremotos, crentes sendo decapitados por pregar o Evangelho, por amar a Cristo. Então, o dia que vamos encontrar com o nosso Senhor vem chegando. E isso tudo está vindo para nos despertar. Então, que possamos estar com Cristo a cada dia mais, sendo firmes até ser dia perfeito. Que Deus em Cristo nos abençoe. Glória a Deus. Hoje com a participação do irmão Marcos, interessante demais a participação dele aí também, falando sobre a inconstância, porque igual o irmão Marcos falou, isso é muito importante na vida do jovem, na nossa vida, né, cristã com Deus. Há momentos que estamos alegres, turbilhão, felizes demais, e há momentos que estamos tristes, mas nós temos que manter o ritmo, nós temos uma meta, nós temos um alvo. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele disse: não corro como alguém sem meta. Então nós temos uma meta, que é entrar no céu de glória. Diante dessa meta, a gente tem que nos disciplinar para manter o ritmo e andar com Deus. Olha, o Márcio citou aqui o Romanos, o capítulo que nós lemos, 13 e 12. Paulo diz que uma roupa que nós vestimos que era um pecado. Ele diz que nós temos que se despir dessa roupa. É uma roupa que nós não devemos vestir mais. É como se nós tivéssemos andado com essa roupa, que é uma roupa suja, porque o pecado nos traz sujeira diante de Deus. E agora, como Paulo diz, despamos dessa roupa, despamos dela, tiramos ela e nos revestimos das armas da luz. Então, agora, o que é a arma da luz? Nós tiramos a velha roupa de sujeira e de pecado, e agora nós vamos vestir uma nova roupa, que é as vestimentas do Espírito Santo, para o nosso corpo ser templo e morada do Espírito Santo. Então, jovem, se tem alguma coisa que está te distraindo, que não está te deixando firme no Senhor, então tira da tua vida, afasta, para que você possa manter uma vida constante diante de Deus. A Eliana vai falar um assunto importantíssimo, porque hoje em dia a depressão e a vida emocional do jovem, Satanás tem usado muito esse âmbito. Não dizendo que tudo é o diabo, que nós não atribuímos tudo ao diabo também, mas algumas situações, quando a pessoa está frágil e ali fraquejando, o diabo vai usar. Jovem, preste bem atenção, assim como foi importante o Lucas falar, o Márcio falar, todos os temas eles estão entrelaçados no despertamento para a tua vida, jovem, e o que te afasta da presença de Deus. O Lucas falou, o Márcio falou, e agora a Eliana vai falar sobre a depressão e a vida emocional. Boa noite, cumprimento a todos na paz do Senhor. Como o irmão Abraão falou, eu vou falar sobre a vida emocional e alguns comentários sobre a depressão. Nós estamos aqui falando de temas que podem afastar um jovem da vida com Deus, podem atrapalhar ele no relacionamento dele com Deus. E bem, por que a sua vida emocional pode ser um empecilho na sua vida com Deus? Na verdade, isso depende de como você tem vivido a sua vida emocional. Quando a Bíblia aparece na Bíblia a palavra coração, a Bíblia está se referindo à alma de alguém. A Bíblia está se referindo à origem dos sentimentos, das emoções. Por exemplo, no livro de Provérbios, quando essa palavra é citada na Bíblia, coração, ela está se referindo às intenções de uma pessoa, aos pensamentos dela, às intenções do coração. Então, quando eu falo vida emocional, e quando eu falo a palavra coração, eu estou me referindo a toda essa questão emocional
a alma, os sentimentos, os pensamentos de alguém. Então, a Bíblia fala acho que é Provérbios. Por que a gente precisa dar tanta importância a essa área da nossa vida, a vida emocional? A Bíblia fala, acho que procura para mim, como Provérbios 4, 23. Tá. Deixa eu só ver aqui. Na verdade, é o seguinte, a Bíblia nos diz que a gente deve guardar ou vigiar o nosso coração. É esse versículo que eu estava lembrando. E aí, por que a gente deve guardar ou vigiar com tanta atenção, dar tanta atenção ao nosso coração? Isso é porque o que você pensa determina quem você é. Aí lá em Provérbios, que o irmão Abraão acabou de citar, na minha Bíblia diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Aí tem uma frase muito interessante que ela explica exatamente essa questão, que é o seguinte: o seu pensamento aciona suas palavras acionam suas ações, e as suas ações te constroem ou te destroem. A Bíblia diz em Jeremias 17, 9 e 10, lê para mim, Hebrão, que a minha Bíblia está em outra versão, porque é uma versão mais antiga. Isso. Na minha Bíblia, Jeremias 17, 9 e 10. Lê para mim. Enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem, mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem pode entendê-lo? Eu, Senhor, sondo o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus frutos, caminhos segundo os frutos das suas ações. Isso mesmo, eu acho esse versículo muito interessante, porque ele fala de duas coisas assim, bem pesadas, né? Ele fala que o nosso coração é mais enganoso que qualquer coisa, e ele fala que, aqui na minha Bíblia fala assim, que a doença que o coração tem, ela é incurável. E aí a Bíblia pergunta assim: quem pode compreender o coração? E no mesmo versículo nós temos a resposta, que diz: eu sou o Senhor, que sondo o coração e examino a mente. Quase nunca os nossos sentimentos e as nossas emoções condizem com a realidade. Isso é muito sério e é totalmente verdade. Raramente as nossas emoções alimentam nossas ações, mas frequentemente os nossos sentimentos se ajustam e se adequam quando nós agimos. Como eu já falei, nesse mesmo capítulo, ele continua dizendo: quem é capaz de compreender o coração? Se o coração é tão enganoso, em algum outro versículo da Bíblia diz que o coração do homem são águas profundas e que somente o Senhor pode entender, algo assim. E aí o versículo fala que somente o Senhor pode entender, compreender o coração do homem. E aí, como nós já vimos o coração enganoso, quero que você pense sobre isso, que o seu coração é mais enganoso que qualquer coisa no mundo. E aí, se por um lado seu coração é completamente enganoso e não é confiável, em Deus você pode confiar, pois Ele conhece inteiramente seu coração, como o versículo diz. E aí, o nosso coração, ele nos engana constantemente. Você pode perceber que os seus sentimentos são corrompentes. Eles são mutáveis. De manhã você sente uma coisa, à tarde você sente outra e à noite você sente outra. Um dia você acorda feliz, outro dia você acorda triste. Um bom exemplo disso também é que as suas emoções nem sempre condizem com a realidade. É o seguinte: nós cristãos cremos em Deus e cremos que somos salvos, mas tem dia que a gente não se sente salvo, mas isso não quer dizer que você não esteja salvo. É só os seus sentimentos que não estão adequados e alinhados com a palavra de Deus. Isso mostra o quanto seu coração é inconstante. Mas a Bíblia diz em Hebreus 13, versículo 8, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
É um contraste muito bacana entre o seu coração e Deus. O seu coração é enganoso, Deus é verdadeiro. O seu coração é mutável, Deus é imutável. Deus é confiável, o seu coração não é. A Bíblia diz em Isaías 40, versículo 8,